Olá pessoal, um ótimo dia, uma excelente semana a todos. Espero que você e seus familiares estejam todos bem com saúde. Hoje Deus tocou no meu coração para gravar um conteúdo e eu gostaria de iniciar esse conteúdo com um questionamento. Se você pudesse escolher 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na sua conta, qual você escolheria? Se você estivesse frente a frente diante dessa pergunta, qual seria a sua decisão? Qual dessas duas opções você escolheria? Eu visualizei recentemente um vídeo onde pessoas eram paradas, na rua para serem entrevistadas e tinham que optar entre uma dessas opções. E, surpreendentemente, todos os entrevistados, sem exceção, escolheram a segunda opção, ou seja, 5 milhões na sua conta. No meu caso, se eu tivesse que optar, se eu tivesse que escolher essas duas opções, sem sombra de dúvida, eu não escolheria. Eu não teria dúvida em escolher a primeira opção, que seria o quê? 5 minutos com Jesus. Imagina o privilégio, o tamanho prazer de estar frente a frente com Jesus, poder absorver durante 5 minutos tamanho conhecimento, sabedoria, empatia, o amor incondicional, ter um aprendizado, sem sombra de dúvida, sobrenatural. E não só absorver conhecimento e empatia, e ter esse aprendizado sobrenatural, mas principalmente ser corrigido, poder ser repreendido por Jesus, porque um pai que ama, ele ensina com amor, mas também corrige e disciplina seu filho. Então, são através desse amor aí, dessas disciplinas que os pais fazem com seus filhos, que a gente aprende e somos edificados ao longo dos anos. E com base nisso, eu gostaria de contar uma pequena história de um fazendeiro e seu filho, onde havia um menino que morava com seus pais na fazenda, levava uma vida simples, e humilde, e o filho sempre reclamava, dizendo que seu pai era muito chato. O menino era um jovem, ele não entendia o porquê da disciplina, e porque o pai chamava atenção, mas enfim, ele não via a hora de sair da fazenda e mudar para a cidade. Pois o menino cresceu ouvindo sempre seu pai dizendo: filho, aquele portão está aberto, vai lá e fecha ele. E o pequeno jovem sempre arrumava uma desculpa, tentando justificar para não fazer aquela atividade. E ele sempre justificava: pai, mas não fui eu que abri, porque tem que ser eu que vou lá fechar esse portão? E o pai sempre dizia: filho, independente de quem tenha sido, você está vendo que está errado, vai lá e faça o certo. Existe um pai, um criador no céu que observa tudo e nada passa desapercebido a seus olhos. E quando o pai voltava a ver uma lâmpada acesa, ele voltava a dizer para o filho: filho, está de dia, vai lá e apaga a luz, você está vendo que está acesa, está tendo desperdício, não tem necessidade disso. E o filho mais uma vez tentando justificar, reclamando, irado com seu pai: mas pai, não fui eu quem ligou a luz, não fui eu que acendeu a lâmpada. E o pai falava mais uma vez: filho, está vendo o erro? Vai lá e corrige, arruma. E com isso o filho ficava cada vez mais irado com o pai, porque ele não entendia o porquê daquela disciplina, o porquê daquele ensinamento. E quando o pai passava perto da casa, via o filho sentado à porta da casa, próximo à torneira, e a torneira estava aberta, vazando água, tendo um desperdício. O pai mais uma vez chamava a atenção do filho: filho, você está vendo que está acontecendo um desperdício, está vazando água. Muita gente que queria ter água dessa aí para poder beber, para poder tomar banho. Vai lá e fecha a torneira. E o filho ficava mais uma vez irado, aborrecido com o pai, não entendia o porquê daquilo. Mesmo assim, ia com muito desgosto, mas fazia a atividade. E ele tentava justificar que não era ele que tinha deixado aquilo ali aberto. Mas enfim, o pai voltava mais uma vez a dizer: filho, não importa, faça sempre o certo. E aquelas atitudes diárias ensinadas pelo pai, aquelas disciplinas, os ensinamentos, acabaram se tornando atitudes diárias que construíram hábitos que se tornaram um caráter de um jovem.
E o jovem não via a hora de sair da fazenda, né, para ir morar na cidade. E quando ele completou 18 anos, ele falou para o pai, né? Pai, agora que eu sou de maior, eu decidi me mudar para a cidade. Vou morar na cidade. Inclusive estou indo fazer minha primeira entrevista de emprego. E se eu passar, o senhor pode ter certeza que eu nunca mais volto aqui. Então foi quando o pai dele olhou bem nos olhos dele, né? E disse: filho, fique tranquilo, mas eu tenho duas certezas. A primeira é que você vai ser aprovado e você vai passar nessa primeira entrevista. E a segunda é que você, sem sombra de dúvida, vai voltar aqui. O filho, meio que resmungando, né? Não acreditou no pai, mas se despediu e foi em direção à cidade. Chegando no local da entrevista, né? O menino, então, agora um adolescente, logo de cara, na entrada da empresa, se deparou com um portão aberto. E aí, a primeira coisa que ele lembrou, né, foi do pai chato que ele tem. E ele falou: meu Deus, aquele pai chato, eu vou ter que fechar esse portão. E ele acabou fechando o portão e deu continuidade ao trajeto, né? E durante o trajeto, próximo à sala de espera, próximo a um jardim, ele viu uma torneira aberta. Daí ele lembrou novamente do pai, dos seus ensinamentos, das suas disciplinas, né, ao longo dos anos. E ele foi lá e acabou fechando a torneira, meio que automaticamente, né? E continuou o trajeto até a sala de entrevista. E quando ele estava se aproximando da sala de entrevista, ele viu um corredor onde havia janelas bem amplas, abertas, né? E haviam lâmpadas que estavam acesas. E não havia necessidade daquelas luzes acesas. Foi quando ele lembrou mais uma vez do seu pai, falando sobre desperdício. E ele foi lá e desligou as lâmpadas. Logo em seguida, a entrevistadora chamou ele para dentro da sala da entrevista, né? E ele, ao entrar na sala de entrevista, a entrevistadora o cumprimentou, olhou bem dentro dos olhos dele e disse, né? Quando é que você pode começar, meu jovem? Então, o jovem, espantado, né, sem saber o que estava acontecendo, ele perguntou: como assim, senhora? A senhora não vai me perguntar nada, não vai me questionar nada? Então, foi quando então a entrevistadora, né, contestou o jovem, dizendo que: meu jovem, aqui nessa empresa tudo é monitorado através de câmeras. Nós valorizamos atitudes, valores e princípios das pessoas. Desde que você chegou à entrada principal, nós estamos te observando através dessas câmeras. Precisamos de alguém que se preocupe com o nosso patrimônio, que se preocupe com o ambiente, que se preocupe com o desperdício. E você está contratado, você está aprovado. Naquela hora, ele meio que chocado, meio que sem entender nada, a primeira coisa que ele lembrou foi dos ensinamentos e a importância da disciplina do pai. E tudo aquilo começou a fazer sentido para o jovem. E após a aprovação, a primeira coisa que ele fez foi retornar à fazenda para agradecer o pai pelos seus ensinamentos e contar tudo o que havia acontecido. Então, o que eu estou querendo dizer com essa história: se você tem um pai que te ama, que te corrige, que te disciplina, agradeça, né? Dobre seus joelhos, agradeça, porque você tem um privilégio de ter um pai que ainda é vivo, né? E mesmo que você não entenda o motivo das disciplinas, o motivo das correções, pode ter certeza que algum dia essa disciplina fará sentido para você e você vai entender todo o processo. E aí eu volto ao início desse conteúdo, né, com a questão que eu havia feito. Se você pudesse escolher entre 5 minutos com Jesus ou 5 milhões à sua conta. Ter uma experiência de 5 minutos com o Pai, com o Criador, com certeza poderia mudar a minha, a sua vida para sempre. Salomão foi o homem mais sábio que pisou na terra, né? Ele que inclusive escreveu Provérbios na Bíblia e Eclesiastes. Ele é um grande exemplo disso. Quando Deus apareceu e falou com ele, ele poderia ter perdido tudo, né? Poderia ter pedido tudo que ele quisesse.
prazeres, riqueza, fama, reconhecimento, visibilidade, mas não. Ele pediu sabedoria para governar todo aquele povo. Ele manifestou um coração simples, humilde e quebrantado, sem soberba, sem vaidade. E Deus, vendo o seu coração, deu-lhe não somente sabedoria, deu tudo aquilo que ele não havia pedido, né? E muito mais. Ele se tornou o homem mais poderoso, o homem mais rico, mais famoso e sábio da terra. Então ninguém melhor que um pai para conhecer o coração de um filho e suas necessidades. Provérbios, para quem não sabe, como eu havia dito, foi escrito pelo homem mais sábio que pisou na terra, que é Salomão, depois de Jesus, é claro. Em Provérbios 1:8, ele nos ensina que, pois toda a sabedoria veio de Deus, né? As advertências sobre a sabedoria, né? Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Em Provérbios 1:23, aprendemos que, se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Em Provérbios 2, nos ensina que o valor sobre a sabedoria. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, então você entenderá o que é temer ao Senhor. E achará o conhecimento de Deus, pois é o Senhor quem dá a sabedoria da sua boca, e da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Em Provérbios 2:10 deixa claro que a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Que a sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. Da mesma forma, em Provérbios 2:16, nos ensina que a sabedoria o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A história de Sansão é um exemplo claro de desobediência, onde Sansão não acabou ouvindo a orientação divina, né, a sabedoria divina de seus pais, que lhe havia pedido e instruído para ele não se envolver, não se relacionar com mulheres de outras nações, mulheres estrangeiras. E para quem não conhece a história, né, de Sansão, cujo nome, significado é homem do sol, né, Sansão havia escolhido por Deus, Sansão havia sido escolhido por Deus, né? Ele era narizeu, que em hebraico é nazir, significa consagrado, né? Separado por Deus. Ele era dotado de uma força extraordinária para realizar feitos sobre-humanos, né? Ele, por exemplo, poderia despedaçar um leão com as próprias mãos. A sua história está escrita, para quem não conhece, em livros de Juízes, né? 13:16, no Novo Testamento, Hebreus 11:32. Sansão tinha um chamado para libertar o seu povo, né? O povo de Israel, que vivia dominado e subjugado pelos filisteus. A história de Sansão, ela nos ensina como os desejos da carne podem nos desviar, né, do nosso propósito, do propósito de Deus, que Deus tem para nossas vidas, né? Sansão foi traído e seduzido por sua própria fraqueza diante da tentação. Os três principais erros de Sansão foram: ele confiou apenas exclusivamente na própria força, teve alianças erradas, né, se envolveu com mulheres estrangeiras, e principalmente com Dalila, né, que foi quem traiu. Ele desobedeceu os limites estabelecidos por Deus. Aí você deve estar se perguntando sobre o fim de Sansão, né? Sansão foi traído por Dalila, que na verdade era uma prostituta. Ela revelou o segredo da força de Sansão, que estava nos seus cabelos, né? Ele revelou o segredo dele para os inimigos de Sansão. Sansão foi capturado, teve seu cabelo raspado, acabou perdendo com isso todas as suas forças, né? E teve seus olhos
perfurados, né? Ficou cego. Por fim, Sansão, no final da sua vida, ele acabou mostrando arrependimento, né? Ele foi preso no templo, e naquele momento, onde ele estava preso nas colunas do templo, ele clamou a Deus por misericórdia. Deus, nos últimos minutos de sua vida, nos últimos minutos da vida de Sansão, teve misericórdia dele, né, e devolveu a força sobrenatural para ele. E no fim da sua vida, ele destruiu as colunas do templo e acabou matando todos os filisteus que estavam ali presentes. Então, da mesma forma, Salomão, o homem mais sábio e rico descrito na Bíblia, nos últimos anos de sua vida também, ele desobedeceu os mandamentos do Senhor, acabou se envolvendo com várias mulheres estrangeiras, né, que o incentivaram a adorar outros ídolos. Em 1 Reis 11, 4, 8, a Bíblia relata que no final de sua vida Salomão permitiu e até incentivou o culto a outros deuses em Jerusalém. E após a sua morte, seu reinado começou a ser dividido, devido à desobediência da palavra e dos mandamentos do Senhor, o não cumprimento dos mandamentos do Senhor. Os sinais estão claros, a profecia está se cumprindo, já estamos vivendo o princípio das dores, né? Então arrependam-se dos seus pecados, busquem o Senhor de todo o seu coração, se entreguem de corpo e alma, espírito, abram mão da vontade da carne e vivam pelo Espírito, para que vocês não possam cair, assim como Sansão caiu, Salomão caiu, né? Porque nada passa desapercebido aos olhos do Pai, aos olhos do Criador. Porque chegará o dia, o tempo determinado da volta do Pai, né? Do nosso Criador, onde Ele ficará frente a frente com cada um de nós. E você imagina você estar de frente ao Criador e Ele te perguntar: quem é você? Não te conheço. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Do pó viemos, ao pó retornaremos. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado e glorificado seja o teu nome. Hoje, amanhã e todo sempre. Deus abençoe. Uma ótima semana. Paz, saúde e prosperidade a todos vocês. Um grande abraço.